Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 7ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. Continuaremos com o livro 3, mas agora iremos para a unidade 7, capítulo 1. Textos que nos informam, páginas 42 a 46. E os itens abordados nesta aula serão: estudo do texto, a criança nunca muda, diz Iraldo, leia a entrevista, e o gênero entrevista. As atividades referentes a essa aula são para entender o texto, página 46, e a nossa ficha de atividades, páginas 23, 24, 27 e 28. Como nós estamos iniciando um novo capítulo, vamos conhecer os objetivos deste novo capítulo. O primeiro objetivo é ler e compreender com autonomia e fluência textos que buscam informar como a entrevista. Então é super importante que nós conheçamos um pouquinho, que vocês conheçam um pouco mais sobre esses textos que nos trazem alguma informação. Nós também iremos compreender o que a entrevista escrita é o resultado de uma entrevista oral e de uma pesquisa da vida do entrevistado. Então a gente vai aprofundar um pouco, no gênero entrevista. Vamos entender que a entrevista escrita ela pode vir de uma entrevista oral. Planejar uma entrevista oral, orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo, de fala, adequando a situação. Então a gente vai também falar um pouco sobre essa questão da entrevista oral, como é que ela é feita, o tempo que a gente programa para isso, como é que você escreve as perguntas, o que é importante nesses tipos de entrevista. Nós iremos também identificar nesse tipo de texto, ou seja, em entrevistas, verbos e as suas funções, e compreender a sequência conversacional e turnos de fala dentro de uma entrevista escrita. Bom, na página 42 é onde nós realmente iniciamos o nosso capítulo 1 da unidade 7. A unidade 7 ela vai falar sobre textos na sociedade, ou seja, que tipo de texto eles estão presentes na nossa sociedade. Então, esse tipo de texto que nós iremos estudar. E o capítulo 1 vai pegar os textos que informam e estão dentro da nossa sociedade, mas que nos trazem uma certa informação, tá? Então, a gente vai entender sobre essa questão da entrevista e da importância desses textos dentro da sociedade. Página 43, conversa vai. Bom, gente, vocês já tiveram uma curiosidade a respeito de algum assunto? E fez várias e várias perguntas a alguém que poderia ter as respostas? Então, assim, vocês já tiveram curiosidade sobre algum assunto e fizeram perguntas e mais perguntas para alguém que pudesse respondê-las? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês têm aí algum colega, algum familiar ou algum vizinho que seja um médico. E vocês estavam com dúvidas a respeito de um assunto dentro da medicina. Vocês já perguntaram para ele? Perguntaram para esse especialista alguma coisa? E se quando vocês vão perguntar algo que vocês têm dúvida a alguém, é uma pessoa especializada no assunto? Por quê? Porque eu sei que muitas vezes as crianças gostam de fazer perguntas para os pais. Mas às vezes o pai não é um especialista, a mãe não é um especialista naquele assunto. Ela vai responder o que ela souber, mas talvez ela não consiga trazer a resposta que você gostaria de ter. E no nosso Conversa Vem, você já viu ou ouviu uma entrevista? Vocês já viram alguma entrevista, leram uma entrevista, ouviram uma entrevista, assistiram uma entrevista? Qual é a relação, que vocês têm com essa questão de entrevista? Vocês já viram em algum lugar? Vocês nunca viram? Vocês acham interessante? Vocês já entrevistaram alguém? Já foram entrevistados? Como é que vocês acham que uma entrevista funciona? A pessoa chega lá, pergunta qualquer coisa, ou ela planeja antes? Eu acho que eu vou perguntar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se ela planejou, ela só pode perguntar o que está dentro desse planejamento, ou ela pode perguntar outra coisa, outra pergunta, outro questionamento que surgiu no decorrer da entrevista? Agora nós iremos ler uma entrevista que foi feita com o escritor Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho. Para quem não sabe, o Menino Maluquinho é um personagem em história em quadrinhos, um personagem das histórias em quadrinhos bem conhecido. Então nós vamos ler com atenção e observar a estrutura, dessa entrevista e as suas características. Então vamos já para a página 44, a criança nunca muda, diz Ziraldo, leia a entrevista. Bom, quem
que fez essa entrevista ao Ziraldo foi a Kátia Calçavara, tá? Ela foi uma colaboração para a Folha e a data da entrevista foi no dia 19 de abril de 2014, à 00:01. Antes de escrever O Menino Maluquinho, 1980, Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. Em uma delas, falou para pais e professores sobre a educação dos filhos. Disse que devíamos preparar os filhos para os dias de hoje, pois o futuro será feito de muitos hojes. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Nasceu Maluquinho, que viveu um dia por vez intensamente. Garoto Trintão, de livro a ópera. O livro O Menino Maluquinho já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares e foi traduzido para 9 línguas desde o lançamento em 1980. Mais de 150 produtos foram licenciados com a marca do Maluquinho. Uma série de TV chamada Um Menino Muito Maluquinho foi produzida em 2005 pela TV Brasil. O programa ABC de Ziraldo, gente, pegar a letra tá bem pequena, exibido aos domingos ao meio-dia na TV Brasil, conta com a participação do personagem. Tá? Dezenas de peças de teatro já foram montadas com o Maluquinho. Nem Ziraldo sabe quantas. Costuma dizer que há 30 anos Maluquinho está em Paris. Está em cartaz em algum lugar do país. Já foram lançados 2 filmes com o personagem. O Menino Maluquinho, filme, né? E também foi lançado Menino Maluquinho 2, A Aventura. O terceiro filme está previsto para 2016. E uma ópera grandiosa em homenagem ao Maluquinho será encenada em 2015. E agora nós vamos chegar na parte que tem perguntas e as respostas. Folhinha perguntou: você foi o Menino Maluquinho? O Ziraldo vai responder da seguinte maneira: fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias para que seus filhos fossem dormir felizes. Eu, por exemplo, podia desenhar em tudo quanto é parede, papel, livro ou móvel que achasse pela frente. Minha mãe brincava conosco como se fosse uma criança. As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época? Desde o menino Jesus, as crianças são as mesmas, né? Sofrem e se sentem felizes pelas mesmíssimas razões. O que mudou foi o seu entorno. Quem soltava o papagaio hoje quer voar de asa delta. Quem montava o rádio domina a internet. Quem rodava peão joga no computador. O que se pode esperar do musical? O que ele tem de diferente é o seu alto nível profissional. O Maluquinho já virou tudo: HQ, tira de jornal, peça de teatro, balé, cinema, série de TV e até ópera. Só faltava fazer um musical, né? Para conferir, Menino Maluquinho musical, né? Quando? De hoje a 25/5, sábado e domingo às 16 horas. Onde? Teatro Bradesco Bourbon Shopping, Rua Turiaçu, 2100, São Paulo. Telefone 011 4003 1212. E o valor é de R$30 a R$100. Agora nós iremos trabalhar um pouco da interpretação desse texto, na página 46, para entender o texto. Primeira questão. Observe os destaques no texto e responda. Item A. Qual é o título da entrevista? A criança nunca muda, diz Ziraldo. Quem é o entrevistador? É a Kátia Calçavara. Item C. Qual é o jornal em que a entrevista foi publicada? Foi a Folha de São Paulo. Item D. Em que data e em que horário a entrevista foi publicada? 19 de abril de 2014, à 00:01. Página 46, segunda questão. Qual é o momento de perguntas e respostas da entrevista? E qual é a função dessa parte no texto? Então, a gente percebe que é a segunda parte do texto, que começa a ficar uma parte mais de negrito, né, que vem o nome da pessoa que está perguntando, e depois vem Ziraldo também em negrito, que é a resposta, né? E a função é o entrevistador e o entrevistado debaterem sobre algum tema. E aqui, gente, ele está perguntando o seguinte: reúna-se com seus colegas e juntos debatam. Como
vocês imaginam que essa entrevista escrita foi realizada? Será que ela foi toda escrita? Ele foi perguntando e escrevendo, ele filmou, né? Será que o entrevistador escrevia tudo rapidamente enquanto o Ziraldo respondia ou era mais fácil ter filmado? Uma coisa a se analisar. Página 47, vamos falar um pouquinho sobre entrevista, né? A entrevista é um texto usado para saber mais sobre alguém ou sobre algum assunto específico que o entrevistado conheça muito bem. Primeiro, o entrevistador escreve as perguntas. Depois, ele vai realizar a entrevista oral. E por último, se necessário, ele vai transcrever todo o conteúdo da entrevista e vai acrescentar o título, biografia e outras informações importantes. Bom, vamos conhecer mais um pouquinho desse gênero, né? É um gênero textual com função geralmente informativa. Então, a principal função da entrevista é informar algo. E ela vai ser veiculada, ou seja, ela vai ser transmitida para as pessoas através dos meios de comunicação. Jornais, revistas, internet, televisão, rádio ou outros. E no caso, a gente tem aí uma conversa, né? Um diálogo entre duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? O entrevistador, que é a pessoa que vai fazer as perguntas, que vai fazer a entrevista, e o entrevistado, que é a pessoa que irá responder as perguntas. Os objetivos de uma entrevista são, primeiramente, extrair declarações e informações. Porque quando ela quer informar sobre algo, nada mais importante do que obter essas informações e declarações. 2, né, fazer com que o leitor ou espectador se interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. Então, além dela trazer esse assunto, ela vai fazer com que haja essa interação entre o conteúdo mencionado e o leitor ou espectador. E também construir conhecimento social, porque é importante, a partir do momento que você informa algo que está presente na sociedade, que as pessoas conheçam. Lista de atividades, página 23. Primeira questão. Leia a seguir o trecho de uma entrevista, feita com o youtuber Iberê Tenório, criador do canal Manual do Mundo. PDF, entrevista. Iberê Tenório, Manual do Mundo. Por Turma do Fundão, 4 de julho de 2008, 20 horas e 32 minutos. Publicado em 21 de janeiro de 2013, às 14 horas e 6 minutos. Olá, pessoas! Em setembro, visitei o estúdio do Manual do Mundo, meu canal favorito do YouTube, para ver como funcionam as coisas por trás das câmeras. Para quem não conhece, o Manual do Mundo é uma espécie de guia de experiências mágicas e receitas feito com base em vídeos. A ideia é ensinar desde coisas simples, muito legais e úteis no dia a dia, até outras completamente inúteis, que são mais legais ainda. Além de conhecer o lugar onde tudo isso acontece, ainda tive o enorme prazer de entrevistar o cara que faz tudo isso, o jornalista Iberê Tenório. Confira. Mundo Estranho. De onde surgiu a ideia de criar um Manual do Mundo? Iberê Tenório responde: a ideia surgiu da coleção Manual dos Escoteiros Mirins, da Disney, que é bem antiga e ensina as crianças a fazer tudo o que é interessante. Experiências mágicas, coisas de construir, etc. Então, se você pegar os primeiros 50 vídeos do Manual do Mundo, são todas coisas que eu já sabia quando eu era criança e que estou mostrando ali. Só depois é que eu comecei a pesquisar coisas novas. No começo, tinham poucas experiências, mas aí as pessoas começaram a pedir cada vez mais e acabou indo bastante para esse lado. Mas temos bastantes coisas que não são experiências, receitas, pegadinhas, não tem nada que seja chato. Você já fez sorvetone, refrigerante caseiro e até mesmo um brownie de esponja? De qual das suas receitas você mais gosta? Bom, a que eu mais gosto foi uma que eu fiz recentemente, que chama palha italiana de cemitério. Foi pro Dia das Bruxas e ficou muito gostosa mesmo. Eu não faço quase nenhuma dessas com frequência, porque eu como pouco açúcar. E todas as que eu faço ou são muito gordurosas ou são muito cheias de óleo. O que eu faço com frequência é miojo com ovo, que foi a primeira receita de todas. Às vezes eu faço as receitas e acabo nem comendo. E
Item A. Qual é o assunto desse trecho da entrevista? Bom, primeiramente, o entrevistador apresenta uma breve contextualização do canal Manual do Mundo e do seu criador Iberê Tenório. Em seguida, Iberê responde as perguntas sobre a criação do canal e sobre a receita de que mais gosta. Item P. Por que antes de cada pergunta está escrito Mundo Estranho? Bom, porque o entrevistador trabalha para a revista Mundo Estranho e a representa. Item C. Por que o entrevistador apresenta informações sobre o canal e sobre o youtuber antes de iniciar a entrevista? Bom, isso é para contextualizar o leitor, no caso, né, gente, sobre tudo que vai ter naquela entrevista e sobre quem será entrevistado. Agora nós vamos corrigir a nossa ficha, que foi a atividade de casa, página 17. Sinopse. A sinopse é uma espécie de resumo que tem como objetivo fazer uma apresentação geral de uma obra ou de um espetáculo para que o leitor ou espectador tenha uma noção do que vai ler, né, ver ou ouvir. A sinopse pode fazer parte de outros gêneros discursivos, uma contracapa de livro, ou notícia, um catálogo de filme ou reportagem. Também é interessante observar que, como na notícia, a sinopse não revela os pontos mais importantes da obra, como o desfecho da história. Primeira questão. Pesquise uma sinopse em jornais, revistas, contracapas de livros ou catálogos de filme. Recorte-a e colhe a seguir. Se vocês preferirem, podem copiar o texto aqui no espaço. Então, se você não quiser recortar e colar, você pode estar copiando. O importante é fazer a atividade. Segunda questão da página 18. Agora vocês vão responder conforme a sinopse que vocês colocaram na questão anterior. Item A, qual é o título dessa obra? E item B, essa obra ela é o quê, gente? Ela é um espetáculo teatral, ela é um filme, um livro, um musical ou ela é um show? E vocês vão e comentam o que é essa obra. Item C. Que outras informações da obra há na sinopse? Bom, é importante que na sinopse vocês percebam que ela indica os personagens, o tema e o enredo da história. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo e gostado da nossa aula. Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!